Bom dia, gente. Paz seja convosco. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, sempre, a cada dia, cuidando de você, amando você, ensinando você, e que você se sinta abraçado pelo amor de Deus, esse amor tão maravilhoso, esse amor que a gente não consegue encontrar explicação porque Deus tanto nos ama. Eu quero agradecer você por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, juntos, eu e você, eu aqui, você aí no teu lar, na tua casa, carregando no coração o mesmo objetivo, que é servir ao Senhor, adorar ao Senhor. Eu espero que esse culto hoje, nessa manhã de domingo, seja uma bênção na tua vida. Que o Senhor me use, que o Senhor fale com você por intermédio da minha fala, da minha vida. A gente ora a semana toda, a gente está na presença de Deus o tempo inteiro para que a gente possa ser um instrumento de Deus na tua mão. Eu gostaria de orar neste momento, eu gostaria de fazer uma breve oração de agradecimento a Deus por mais esse dia, e depois eu vou deixar você com um momento de louvor, um momento que foi gravado há um tempo atrás, antes dos decretos, antes de nós não podermos estar aqui reunidos, e depois eu volto com você, tá bom? Para a gente orar pelo dízimo, para a gente orar por você que é dizimista, ofertante, e para eu poder pregar uma boa palavra, e eu espero que realmente Deus fale em teu coração. Oremos. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa manhã, eu te agradeço por mais esse dia de vida. E nesse instante, meu Senhor, eu quero invocar a tua presença, eu quero invocar a presença do teu bom Espírito sobre nós. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe de tudo ao nosso respeito. E eu quero te pedir que, segundo esse conhecimento tão grande, esse conhecimento tão excelso, tão fora da capacidade da nossa compreensão, da compreensão humana, que o Senhor olhe para cada um desses teus filhos que aqui estão comigo nesta manhã, e que o Espírito Santo de Deus trate com a gente. Fica conosco, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu volto daqui a pouco. Proclamarei
descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Eu também te amo, encontrei descanso para minha alma em ti. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, que Ele tudo fará. O Senhor não esquece dos seus filhos, o Senhor se compadece dos seus, Ele tem o melhor para a sua vida, por isso confia nele. Lembre-se sempre, cante assim, ó: o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, jamais vai esquecer de você, jamais vai te deixar de lado. Aleluia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Será que onde você estiver, você pode levantar a sua voz e dizer: o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Oh, o Senhor é bom, o meu refúgio. Em nome de Jesus, nós confiamos em ti, Senhor. Aleluia, tu és Pai. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Eu também te amo, encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo, encontrei descanso para minha alma em ti. Aleluia! Santo e poderoso é o nome do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você possa, em nome de Jesus, ter a certeza que Deus está cuidando de você no dia mau, no dia da angústia, a hora que você vai deitar na sua cama e o medo, a ansiedade quer tomar conta de você. Lembre-se que o Senhor é o teu abrigo e que o Senhor sempre vai nos fazer avançar, crescer. Existem coisas que o Senhor deseja conquistar através da sua vida. Talvez o cenário não seja o melhor daquilo que você esperava. De repente alguma porta se fechou para você em alguma área da sua vida. Mas, irmão, creia em nome de Jesus que o Senhor pode abrir outras portas. Que às vezes o Senhor está te livrando de alguma coisa e está te colocando aonde realmente você precisa estar. Por isso, meu irmão, confia no Senhor e sempre saiba que o Senhor quer que nós avancemos. Avante, povo de Deus. Ainda há tempo, mesmo pela internet, de pessoas serem salvas pelo Senhor. Ainda há tempo, mesmo pela internet, de pessoas voltarem ao caminho do Senhor. Mesmo pela internet, há tempo, há espaço. Não há limites para o agir do Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, avante pelo reino e pelo Rei. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus!
abençoe vocês. Sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha que não se move. Somos tua noiva, somos tua igreja, preparada pra guerrear. Aleluia! Vamos sempre à frente, sem retroceder, preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Aleluia! Sempre levante a sua voz, sabendo que o Senhor tem o melhor para você. Vamos sempre avante, sem retroceder, preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei. Mesmo cada um na sua casa, eu sei que nós estamos no mesmo espírito, e eu sei que o Senhor vai fazer maravilhas em nós e através de nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Jamais. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós, contra nós.
te guarde em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Toda criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Amém, amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez, bom dia a você, você que chegou agora, de repente não viu a abertura, o nosso louvor. É o momento que eu quero orar pelas ofertas, consagrar ofertas, dízimos, e orar por você, dizimista e ofertante desta casa, nosso irmão em Cristo Jesus, que tem junto conosco, junto com os pastores, a liderança dessa igreja, continuado esse trabalho, continuado nessa missão, continuado nesse chamado, atendido esse chamado de Deus, para a gente poder edificar o reino de Deus aqui na terra, para a gente poder ser bênção de Deus aqui na terra. E eu estava pensando a respeito disto. O meu coração, na minha mente, me veio um salmo de Davi, é o Salmo 103, e eu sempre gosto de dizer isso, porque realmente talvez alguém possa pensar, poxa, mas esse texto não é um texto que ele faça menção de oferta ou ofertas, ele não é um texto que faz menção de dízimos. É verdade, a Bíblia tem muitos textos que vão falar a respeito de finanças. A gente aprende, inclusive, que versículos a respeito de finanças, ele existe em abundância na Bíblia, que ele supera até o tema, quando você vai ver o tema que fala de salvação. Não que finanças seja mais importante que salvação, não é. É isso que nós temos que determinar e deixar claro, mas é uma constatação mesmo de você encontrar na Bíblia a importância que é dada para este tema, né, de finanças. E talvez, na minha interpretação, na minha mente, no meu coração, isso aconteça tudo porque Deus, Ele sabe de quem somos nós, ou quem somos nós. Tem um texto no Evangelho de João, eu não vou me recordar do endereço dele, mas que a Escritura diz assim, que quando falavam para Jesus dos homens, a Bíblia diz assim, que não era necessário que se falasse dos homens a Jesus, por uma razão simples, porque Ele conhecia os homens. O salmista fala da tua morada, Deus contempla os moradores da terra, Ele conhece cada um de nós. Ele é o Deus que Ele consegue ser o Pai Nosso, como Ele nos ensinou a orar, mas ao mesmo tempo Ele carrega essa plenitude de divindade, de conhecer a cada um e atender a cada um de modo individual. Como se eu e você tivéssemos um Deus que nos ouve individualmente, e cada um tivesse um Deus que na verdade alguém pensasse ser um Deus diferente, mas é o Deus eterno, o Deus quem eu sirvo e o Deus a quem você serve. E por conhecer a gente, Jesus ele disse assim, quando em carne, o Deus que se encarnou, vivendo entre os homens, Ele disse sobre a existência do dinheiro como uma potestade sobre os homens, onde ele se torna um Deus. Então,
Ele fala assim: você não pode servir a Deus ou servir também ao mesmo tempo a Mamon, que é riqueza, que é o dinheiro. E o dinheiro se tornou potestade quando ele dirige a vida do ser humano nas suas ações individuais, pessoais. Então, quando eu olho um texto como esse, quando o salmista Davi, ele fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, bendiga o seu santo nome. Na minha mente, pensando nessa questão de ofertar e dizimar, eu fico pensando na guerra que existe dentro de nós, dentro do ser humano, que num momento como esse, ele cerra o coração, ele se deixa dominar pelo outro Deus, o Deus Mamon, que controla como uma potestade as ações, os atos e os desejos do coração deste homem. E quando Davi fala sobre esse bendizer ao Senhor, eu imagino esta cena como uma cena de total liberdade dentro de nós, nos fazendo ser seres humanos livres para bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, manifestar aos homens as obras que Deus Espírito trabalha dentro de nós. E eu vejo isto como esta graça de dar, essa graça de se doar, essa graça de contribuir, essa graça de generosidade dentro de nós, como algo que nós podemos sim estar bendizendo ao Senhor diante das pessoas, diante da sociedade, diante dos povos, diante de todos, para que as pessoas entendam e o próprio ser humano possa olhar para si, para dentro de si e entender que realmente o dono do nosso ser é um Deus que se doou em meu favor, um Deus que se doou ao seu favor. Portanto, é um Deus que, quando nos vê sendo assim dadivosos, generosos, use o adjetivo que você quiser usar, Ele se alegra, e com isso também nós estamos bendizendo o nome do Senhor. Portanto, que a gente carregue no coração essa vontade, esse desejo. E eu sempre aprendi que isso não pode ser sentimento. Sentimento passa rápido. Eu sinto de contribuir hoje, eu sinto de ajudar hoje, mas passa alguns dias, eu já não tenho mais esse sentimento. Mas que isso faça parte da gente, que isso faça parte da minha essência, da tua essência. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa multiplicar em tua vida esse desejo, e ao mesmo tempo, em contrapartida, Ele guardar você e abençoar você e honrar você. Este é o Deus que eu conheço. O Deus que eu não preciso barganhar com Ele, Ele me ama, Ele te ama. Esse é o Deus que eu conheço. Que Deus abençoe você. Banco do Brasil do meu lado direito, lado esquerdo do seu celular, do seu notebook, da sua TV. Lado esquerdo, o Bradesco, a nossa conta com o número do CNPJ, que é a chave do nosso Pix. Para você que tem a conta nem tem conta no Brasil, como no Bradesco, você pode fazer a sua contribuição e a sua oferta. E eu gostaria de orar. E depois, já que nós estamos falando de generosidade, de ajuda, de nos importarmos com as pessoas, eu quero deixar você de novo com um vídeo que nós temos mostrado desde terça-feira, está nas nossas redes sociais também. Mostramos na terça, pastor Ivaldo mostrou na quinta, no culto que ele dirige, e eu quero deixar você de novo com o Laerte, com a equipe, para ele fazer um apelo a você, e eu faço este apelo a você, que Deus mexa aí no teu coraçãozinho, que você dê, que você contribui, que você ajude, que a gente possa ser pessoas que, quando nós passarmos e enfrentarmos essa pandemia, estamos enfrentando, mas vencermos essa pandemia, que eu sei que venceremos, o mundo vencerá essa pandemia, a gente possa olhar para trás e dizer assim: olha, a pandemia nos tornou melhores do que nós éramos, nos fez nos importarmos mais com o mundo, com as pessoas. Que Deus possa abençoar você. Ore comigo. Jesus, eu consagro agora, pelo poder da Tua palavra e do Teu nome, as ofertas aqui levantadas, os dízimos aqui levantados. Eu te peço a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos,
irmãs, que são pessoas que têm contribuído de modo tão generoso, de modo tão fiel à tua obra, a essa comunidade, porque, Senhor Jesus, nós necessitamos sim, a comunidade do Alves Dias, da IEQ Alves Dias precisa, nós precisamos do recurso. E o Senhor tem colocado no coração desses amados essa compreensão e esse entendimento. A começar de nós somos participantes disso. Os pastores são dizimistas, os pastores são ofertantes. Então nós, Senhor Jesus, te agradecemos, porque nós temos como fazer, nós temos recurso para fazer. Que o teu bom Espírito nos multiplique toda vez, todo dia, generosidades e generosidades em nosso coração a cada dia, ou generosidade no singular, mas que o Senhor possa sim estar conosco em nome de Jesus. E eu te peço, consagra os dízimos e as ofertas e abençoe as mãos de quem oferta, de quem dizima. Que aquele texto do Salmo Jesus, que nos diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor e confirma a obra das nossas mãos, seja uma realidade na vida desses amados. Eu oro no nome de Jesus e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Fique com o Laerte um pouquinho e eu já volto. Oi gente, eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo aqui, mas eu queria falar que a gente ainda continua entregando cesta básica. Desde maio de 2020 a gente não parou. Eu fiz umas anotações aqui, a gente entregou até agora aproximadamente 800 cestas básicas. A gente começou atendendo 110 famílias, só que devido à condição de arrecadar, a gente não conseguia mais arrecadar, a gente foi fazendo um pente fino, recadastramento com os líderes da comunidade. Hoje nós estamos atendendo aproximadamente 40 famílias. Só que você sabe que a situação não melhorou. Pelo contrário, piorou. Hoje nós vamos entregar aqui para 40 famílias. Veio o pessoal orar da intercessão, do grupo de mulheres. Eu queria agradecer muito a Jo, a Cláudia, a pastora Lu, o Adriano, o Wilson, a Terezinha, que sempre estiveram aqui com a gente, distribuindo as cestas. Mas eu queria fazer esse vídeo porque muitas pessoas não sabem se esse projeto continuou ou parou. Ele não parou. Pelo contrário, ontem eu recebi uma ligação da líder da comunidade que tem mais gente precisando. E a gente teve que, infelizmente, escolher a dedo quem a gente ia ajudar e não ia, porque a gente está arrecadando menos cestas. Então eu queria vir aqui pedir para você, eu vou divulgar esse vídeo em todas as minhas plataformas, as plataformas da igreja, porque muita gente acha que a gente não está mais fazendo. Para você ajudar, você que pode, no final desse vídeo vai estar as duas contas da igreja, com o número do celular da Jo, que é para você enviar o comprovante para a gente controlar. Então eu agradeço muito você que ajudou desde o começo desse projeto. Mas infelizmente, como eu queria que não precisássemos mais distribuir cesta básica, que as pessoas tivessem condição de sustentar, mas essa não é a nossa realidade hoje. Se você está acompanhando os jornais aí, você está vendo as entidades igual a nossa, fazendo trabalho social com uma dificuldade tremenda. Então, se você puder ajudar, eu agradeço do fundo do meu coração, que você está fazendo algo para o reino de Deus. Você está alimentando o faminto, que é algo que Deus na Bíblia é muito claro com relação a isso. Deus abençoe sua vida e fique aí agora no final do vídeo aí, anote as informações dos bancos, transfira o dinheiro e mande o comprovante para o número que está no final do vídeo. Deus abençoe sua vida. Um abraço. Amém. Glória a Deus. Eu incentivo você. Faça a sua contribuição. Faça a sua parte. Vamos alimentar quem está precisando, quem está com fome. Em nome de Jesus. Agora eu quero pregar uma boa palavra a você. Eu quero ler o texto. O texto está no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu quero ler do verso 31 até o verso 42. Essa passagem do evangelista João, onde ele narra sobre ceifa, sobre ceifeiros. No final ele faz uma citação de algo que havia acontecido anteriormente, do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Mas o texto ele diz o seguinte, verso 31, neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então diziam os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido algo, se comer? É a dúvida deles no verso 33. Disse-lhe Jesus,
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, até a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sardes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, aquele que joga a semente, e outro é o que colhe, é o ceifeiro. Eu os enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Verso 39. Muitos samaritanos, a cena muda como se você estivesse assistindo um filme. Jesus ali com os discípulos muda a cena e agora aparece os samaritanos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. E olha o que ela anunciara: ele disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E aí eles diziam para a mulher samaritana: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Este é o texto. E eu queria hoje, e eu quero hoje, conversar com você aqui que me vê agora, hoje, neste momento, domingo, dia 11 de abril de 2021, por volta de 10h30, não sei o horário agora exatamente, 20 para as 11, talvez antes. E você que me vê aí, sei lá quando, o pastor Ivaldo costuma dizer assim, eu me lembro quando, mesmo antes da pandemia, de nós termos cultos no nosso canal do YouTube, ele sempre disse: não sei aonde chegará esta palavra, a minha voz, sei lá quando que isso vai estar acontecendo com você. Mas eu gostaria de falar hoje com você sobre a razão de Jesus ter vindo ao mundo. E quando eu fiquei pensando sobre esse tema para conversar com você, na minha mente eu fiquei imaginando qual a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Qual a razão da existência do Evangelho? Qual a razão de Jesus ter anunciado com tanta avidez, com tanto amor, com tanta disciplina, este Evangelho aos homens, esta palavra que significa boas novas, boas notícias. Eu também fiquei pensando, gente, sobre a razão da morte de Jesus na cruz do Calvário, a razão da morte de Jesus por mim e por você. E na minha mente de um homem que hoje lê a Bíblia, que se tornou um cristão aos 17 anos de idade, na minha mente eu fico imaginando que Jesus não morreu por morrer. Jesus não simplesmente morre na cruz sem objetivos.
ou sem um objetivo, sem uma razão. Pensando nisso, eu fiquei botando a minha mente para raciocinar que aqueles 3 anos e pouco de vida de Jesus, na sua página derradeira de vida, 3 anos e meio, não existe como precisar o tempo com exatidão, mas eu fico pensando que Jesus, ele não vivenciou esse momento da sua história com tanta intensidade, com tanta entrega, com tanto amor, simplesmente porque ele achava que aquele tipo de vida era um tipo de vida, um estilo de vida bom e melhor para o ser humano, e só isso, e que terminasse tudo e findasse tudo simplesmente na existência humana, com o final da nossa existência, no caso. Eu fico imaginando que Jesus não fez isso porque ele era um Deus que se encarnou, e em sua encarnação, no corpo de um homem, nascido do ventre de uma mulher, e agora com seus 30 anos de idade, ele fosse um Deus humano que necessitasse de que as pessoas ficassem o bajulando o tempo inteiro. E quando eu penso nisto, na verdade, olhando aqui para o texto que eu li, eu consigo entender que existiu apenas uma razão, uma única razão para o Evangelho existir, uma única razão para Jesus anunciar este Evangelho com tanta avidez, como eu disse no início, uma única razão, porque Ele morre por mim, Ele morre por você, Ele se permite ser crucificado na cruz do Calvário. Eu digo se permite porque quando ele está lá sendo preso no horto, ele disse que se ele quisesse, ele ordenaria anjos para socorrê-lo e aconteceria, mas não era o propósito da missão. Eu imagino que esse viver intenso de Jesus, quando ele viveu com intensidade nesses 3 anos, só tem uma razão simples. A razão de Jesus ter vindo ao mundo é por amor ao homem, por amor ao ser humano, por amor a você, por amor a mim. A razão dele ter feito tudo isto, eu só posso enxergar e ter uma resposta na estrada da sublimidade deste amor incondicional, deste amor tão perfeito, deste amor que a gente tem uma sombra pequena, no caso, dessa capacidade de amar, porque temos dentro de nós um Deus que vive em nós, que nos ensinou essa capacidade, que nos doou um pouquinho disso dele, deste amor tão gigante. Eu não consigo entender e enxergar mais razões, mais opções, mais alguma outra motivação a não ser esta, de um Deus que, poderoso que é, Criador de todos os céus, do cosmos, do universo, dos céus e da terra, Criador de cada criatura humana que você enxerga, de cada beleza humana que nós nos vemos. Como diz o salmista, um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, um dia eles se falam, mas sem palavras, e mostram e demonstram a grandeza desse Deus. E esse Deus tão grande
quão poderoso é aquele Deus que Paulo fala que ele assume a forma de servo. E ele vem ao mundo e ele desce o mais baixo nível. Talvez essa palavra baixo nível soe estranho. Eu quero corrigir então, mas ele desce ao nosso nível. Talvez alguém se sinta ofendido com essa minha fala, mas eu quando pensei nisso, eu pensei em mim como ser humano. E ele vem neste nível. Se torna um homem. Para fazer com que o homem que havia se perdido em sua escolha, ou por suas escolhas, e tivesse ficado afastado deste amor, e ele vem, e ele se faz homem, para nos trazer, ou aliás, para trazer para si mesmo, e para nos levar, nesta relação de amor com Ele. Eu não consigo ver outra razão. Foi para resgatar as almas humanas por meio deste amor. Foi para que todo aquele que aceitasse ou aceite o seu sacrifício, ele pudesse ser reconciliado com este amor. Porque, gente, o desejo de Deus, o desejo do Senhor Deus, ao se tornar um homem, era fazer com que a gente fosse curado. Curado de todas as doenças que nós as trouxemos para nós mesmos por conta da nossa desobediência. Que nós fôssemos curados e que nós tivéssemos como possibilidade viver uma nova vida, e não apenas uma vida que tenha um foco, ou uma vida que tenha simplesmente uma explicação em uma religião, em um lugar, não. Num endereço, não. Ele faz isso para que eu e você pudéssemos viver a aventura de ter vida plena, vida abundante, vida em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos de fato vivenciar em nossa vida, em nossa pele, em nosso ser, a verdade de que nós temos vida sim, e vida que não se esgota aqui, nessa terra, mas mesmo vivendo aqui nós podemos ter vida abundante, em Cristo Jesus, nele, amado por Ele. Mas aí alguém possa perguntar assim o seguinte: mas Cássio, você acha que isso é para todo mundo? Ou você acha que Deus, Ele é um Deus que Ele olha para o fulano A, para o fulano B, para o fulano C, para o fulano D, e cada uma dessas observâncias dEle, Ele olha e trata de modo diferente, sem que o A, o B, o C e o D tivessem a mesma possibilidade de ter acesso a essa dádiva, a essa entrega? Eu penso que sim, a oportunidade é para todos, para todo mundo. E aí você pode me perguntar, mas por quê? Eu digo que olhando para esse texto, para esse capítulo do Evangelho de João, para mim eu vejo quanta clareza em relação a isso, porque eu consigo olhar Jesus, porque nós estamos lendo um texto, do verso 31 ao 42 nós lemos, e do 30 para trás, até o início do capítulo, você sabe a história narrada, é a história de Jesus encontrando-se ao poço, no horário de sol, ao meio-dia, com a mulher samaritana, pedindo ela água, e ela dizendo assim: como que você, sendo um judeu, conversa comigo, samaritana? E Jesus diz a ela: se você soubera quem está diante de você, você pediria a essa pessoa que sou eu a água, e eu daria a você água viva, e você nunca mais viria aqui tomar água deste poço, porque na verdade você teria água que ia jorrar dentro de você para a vida eterna. Ela pergunta: você é maior do que o nosso pai Jacó? E você conhece ali, ela fica desconfiada de Jesus, como
talvez desconfiasse da grande maioria dos homens, até que Jesus então chega naquele diálogo com ela, diga assim: venha aqui, me apresente o teu marido, e ela diz: eu não tenho marido. Tipo, é um impostor, ele errou, ele nem sabe que eu não sou casado e está querendo ser profeta. Aí ele falou: é verdade, esse cara com quem você vive não é o teu marido. E os 5 com que você... Aliás, você teve 5 maridos e esse com quem você vive não é o teu marido. Aí ela se assustou, né? Oh, Senhor, eu vejo que você é um profeta. Você conhece a história. Só que Jesus, ele tratou essa mulher com dignidade. Essa mulher que era preterida, principalmente pelas mulheres, pela sociedade da qual ela fazia parte. Porque as pessoas que ela sai para pregar o evangelho depois que ela recebe Jesus no coração, são homens. O texto faz menção apenas a homens. Ela era mal vista, ela era uma pessoa preterida sim pela sua sociedade. Ela não era vista pelos homens da sua sociedade também com respeito. Talvez alguém olhasse para ela simplesmente como um pedaço de carne, mas Jesus olhou para ela com respeito, com amor, dando a ela a importância que ela merecia e era devida a ela como um ser humano, como alguém que ele morreu na cruz. E ela é uma samaritana. E eu entendo que essa oportunidade pode ser dada a todos por uma razão, porque foi essa razão que eu acredito que Jesus veio ao mundo, viveu entre nós, para promover essa reconciliação, esse encontro, essa devolução dentro do homem, do desejo dele se relacionar com Deus. E eu vejo isso em primeiro lugar aqui no texto que eu li, do verso 31 para frente, quando eu percebo Jesus contrariando todas as lógicas humanas, os paradigmas humanos, os padrões humanos. Eu vejo isso aqui. Porque uma coisa que eu preciso saber, e nós estamos vivenciando um momento de oração e de jejum aqui, a nossa primeira campanha deste ano de 2021, desse semestre, que é a Operação Resgate, e às vezes nós olhamos e achamos que nós podemos sim classificar ou ajudar Deus, quem merece este reencontro, essa promoção de encontro com Ele, de renovação de aliança com Ele, como se nós tivéssemos a palavra final. E aqui é bom que se diga algo, seja quem for, tenha feito o que Ele fez, o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por essa pessoa também. Seja quem for, o Senhor Jesus morreu na cruz por uma razão, por amar essa pessoa com todas as forças. Jesus se manifestou a ele também. No verso 34 do texto que eu li, Jesus ele diz o seguinte: a minha comida é uma só, meninada. A minha comida é uma única só. A minha comida é realizar a obra, diz o verso aqui 34, daquele que me enviou. Eu sou um enviado de Deus, um mensageiro de Deus. Eu sou o Deus que se fez carne, e mesmo sendo o Deus encarnado, eu cumpro a vontade daquele que me enviou, que é o meu Pai. E eu estou aqui para realizar a sua obra. E quando a gente fala assim, eu vou fazer a obra de Deus, a obra de Deus talvez possa ser algo que ele se perca no nosso entendimento conceitual. Mas quando ele fala a obra de Deus aqui, Jesus ele determina, Jesus ele acaba explicando, ele acaba determinando o que ele está fazendo menção. Ele fala assim: a obra que Jesus me enviou a fazer era anunciar o Evangelho. Era anunciar as boas obras, era com certeza promover este encontro, ou esse reencontro, essa renovação da aliança dos homens com Ele, com o meu Pai. Essa é a vontade, essa é a obra que Ele faz referência. E quando eu olho para isso, Jesus está ensinando isso, que
essa vontade do Pai de reconciliar o homem com Deus, isso não pode ter base de acordo com aquilo que eu entendo, com o meu critério ou os nossos critérios meritórios daquilo que eu faço, meritocracia, não é por mérito, não. Jesus está ensinando diferente. O convite de Jesus, até porque no verso 35, Jesus vai dizer o seguinte para eles: eu quero convidá-los, é o que ele diz aqui, eu quero convidá-los a colher aonde vocês não plantaram. O convite de Jesus é este. Olha, Jesus está quebrando um paradigma na mente dos seus discípulos. Eu quero convocá-los, eu quero convidá-los. É isso que diz o texto aqui no verso 35, que vocês façam isso. É o 35, não é o 38, Camilinha, falei errado, perdão. Ele diz o seguinte: o convite é esse, eu quero convidá-los que vocês colham aonde vocês não cultivaram. Na tradução NVI, que eu não estou com ela hoje, se eu não estiver equivocado, ela diz assim: onde outros haviam realizado um trabalho árduo, um trabalho pesado. Eles fizeram, eles plantaram, eles que ficaram no calor do sol, eles que fizeram tudo aquilo, passaram com todo aquele sufoco, mas eu estou trazendo vocês, a memória de vocês, a necessidade que vocês compreendam que agora vocês possam colher aquilo que foi plantado. E ele diz assim: eu os enviei a ceifar aonde vocês não semearam. Outros trabalharam, e vocês entram agora no trabalho deles. E a minha interpretação aqui, a minha compreensão aqui desse texto, é que eu penso sobre o não direito que nós temos de escolher, de determinar por nós mesmos quem será salvo. Quem não será salvo? Quem é digno? Quem é indigno? Quem pode ter acesso a este amor? E quem não pode ter acesso? Isso não passa pela via da minha sabedoria e da minha interpretação. Isso passa simplesmente, só pode acontecer na via de sabedoria e na interpretação de um Deus Todo-Poderoso que nos conhece, que nos vê, que nos enxerga e que sabe que tudo eu tenho como intenção, como verdade, ou se é só intenção, se é só motivação. É esse Deus que sabe tudo. Porque o contexto todo do capítulo 4, Jesus ele se aproximou de uma mulher samaritana, que ela era odiada por judeus, que não existia amizade entre povos, que não existia condição de manter um diálogo entre esses povos, e que judeu, ele se considerava extremamente mais importante que um samaritano. Só que Jesus vai até essa mulher quebrando esses padrões, mostrando aos discípulos que os padrões humanos nem sempre são os padrões divinos. Aliás, nunca são os padrões divinos, só são divinos, e os padrões divinos, eles se equivalem aos padrões humanos quando você se torna alguém que aprenda a fazer a vontade do Pai, ouvir, não só ouvir, mas praticar a palavra, porque é isso que ele diz no Evangelho de João: todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras, este que me ama. E este amor a Deus, essa devoção ao divino, ao Senhor, começa a fazer com que eu e você, a gente comece a conviver com esse desejo de realizar a vontade de Deus. Caso contrário, os padrões humanos, princípios humanos, padrões humanos e princípios humanos, eles estão fora dos padrões de Deus. Mas Jesus se aproximou dela, ele apresentou algo que mudaria para sempre a história da vida dessa mulher. E não somente a história dela, mas a história de muitos outros samaritanos. O verso 39 diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que ia anunciar a eles. Ele me falou tudo, absolutamente tudo quanto eu tenho feito. Jesus ele quebra aqui os padrões humanos,
E eu vejo isso quando os discípulos retornaram no versículo 27 do capítulo 4, quando o versículo 25, a mulher disse assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. E quando esse Cristo, o Messias do Antigo Testamento, ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus fala assim: eu o sou, no 26, e eu falo contigo. E aí olha o que diz o 27, neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles perguntou alguma coisa, por que você fala com ela? Mas no interior deles existia aquela regra, aquele princípio, aquela forma de entender, e Jesus vem e quebra aquilo. Jesus contrariou todas as lógicas humanas. Ele veio ao mundo, ele se manifestou ao mundo para fazer a obra do Pai. E a obra do Pai que ele veio fazer era reconciliar e trazer os homens de volta à relação com Deus, resgatar o que o homem tinha perdido, foi promover esse encontro com Deus. Eu vejo essa promoção desse encontro em segundo lugar, quando eu enxergo Jesus agora nos mostrando o valor que nós devemos dar para aquilo que é prioritário de verdade. O verso 31 do texto que eu li, diz assim que neste interim, depois que existe toda aquela conversa de Jesus, os discípulos voltam com o alimento que foram comprar, neste interim, eles chegam para Jesus e falam assim: mestre, come, vem comer, tá? Você já andou, nós estamos famintos, você também. E aí ele disse o seguinte: uma comida eu tenho para comer, e vocês não conhecem. Eu não sei, eu fico pensando, gente, que talvez a razão, o motivo que Jesus falou assim com eles, assim, dessa forma que parece ser um tanto áspera, porque Jesus, ele leu o pensamento e leu o sentimento deles quando eles acharam estranho Jesus estar conversando com uma mulher samaritana que era um povo, primeiro era uma mulher, segundo era um povo, ou invertendo a ordem, o fato, samaritano e mulher, samaritana e mulher no caso, e eles acharam estranho, e talvez Jesus falou: vocês não estão entendendo absolutamente nada, e vocês precisarão entender isto, um dia, porque eu não vou estar com vocês mais, um dia, e vocês vão precisar tocar essa obra que eu comecei, que o Pai fez com que eu continuasse, entregou às minhas mãos essa missão, e eu preciso que vocês vão continuar essa obra um dia. E aí, Jesus ele revela qual era a comida desconhecida dos discípulos no verso 34. Ele fala assim: essa comida que vocês não conhecem, consiste em fazer a obra que Deus me enviou a fazer. Essa obra que o Senhor me ensinou, me invocou, me comissionou a fazer. Jesus ele estava afirmando aqui que seus discípulos não faziam a vontade de Deus, ou porque eles não queriam fazer, ou até aí porque era algo desconhecido deles. E aí quando eu olho para isso aqui, gente, eu fico pensando, e o Espírito Santo falou no meu coração: será que eu e você sabemos realmente qual é essa verdadeira comida? Será que nós estamos de fato realizando essa obra de Deus? Será que a minha vida, ela é uma vida que me credencia a afirmar isso diante de Deus, que eu estou fazendo a obra dele? Eu já ouvi tanto de pastores, tanto, principalmente quando a gente participa de treinamento de visão celular, que os pastores eles são um tanto radicais, um tanto severos em relação a algumas coisas que
a grande maioria das igrejas realizam e são trabalhos, atividades, eventos, mas de quase nada geração de encontros, de promoção, de reencontros, de renovação de aliança com Deus. E o Espírito Santo pergunta a você nesta manhã, hoje, pergunta a mim, pergunta a cada um de nós: será que nós temos conseguido descobrir o que realmente é prioridade para Deus e o que deveria ser prioridade em minha vida, em nossa vida? Ou será que nós estamos de forma involuntária, sem que a gente perceba, porque a nossa consciência está nos traindo, simplesmente cumprindo aquilo que aconteceu no verso 31, nós estamos comendo, nos alimentando, e esquecendo de fazer a obra de Deus, achando sempre que a obrigação não é nossa. Porque quando Jesus ele revela aos seus discípulos o que era essa comida, porque na cabeça deles, quando Jesus disse, o texto mostra isso: olha, eu tenho uma outra comida, ele fala: pô, será que trouxeram comida e nós não estamos sabendo? Não, vocês não conhecem essa comida. Mas ele depois, no verso 34, ele revela qual é a comida, e depois de revelar qual era a comida, que era a vontade de Deus sendo vista como uma prioridade, Jesus então agora passa a provocá-los a respeito da importância da prioridade, que é colheita, frutos, é ceifar, O verso 35 fala: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Vocês estão esquecendo de entender o que é prioridade. Eu, porém, digo a vocês: ergam os olhos, levante a cabeça, olha os campos, eles estão brancos, eles estão prontos para ceifar. Eles estão brancos para a ceifa. O que Jesus está fazendo com esses meninos aqui, seus discípulos, é realmente mostrar a eles o que é importante mesmo, o que é prioridade mesmo. Ele veio ao mundo para promover esse reencontro. Ele não morreu na cruz por morrer. Ele não viveu intensamente a sua história de vida nos seus últimos 3 anos, na iminência da sua morte, por viver e por morrer por viver com essa intensidade, simplesmente não. Ele viveu porque ele queria que as pessoas, os seus discípulos e todos que dissessem um dia e mostrassem um dia que gostariam de se tornar discípulos dele, entendessem que existe um caminho, existe uma razão, existe uma prioridade, e eu preciso enxergar a prioridade. O campo está pronto. Eu vim ao mundo para promover o regresso a essa comunhão. Eu fiquei pensando agora, a pandemia, ela mexeu muito com a gente, Muito. Você está vendo muitas coisas que nos entristecem, pessoas que morrem, pessoas que estão perdendo suas posses, pessoas que estão perdendo seus empregos. Mas a pandemia também, eu tenho a impressão, às vezes, eu estou falando agora, abrindo meu coração para você, que ela está mostrando para a gente que tem pessoas que não descobriram outras prioridades, não estão mais olhando para Jesus, não estão olhando mais para o Evangelho, não estão olhando mais para a missão que Deus deu a eles a fazer, não estão atendendo mais o chamado que Deus colocou em suas mãos para fazer. Que o Espírito Santo de Deus, ele nos corrija, ele me corrija. Eu falo: Senhor, me corrige, eu quero ter uma vida útil nessa terra, eu quero viver, eu quero ter uma utilidade nessa terra, e às vezes eu me sinto tão inútil. Eu não sei como que você se sente, mas eu falo por mim, às vezes eu me sinto tão inútil.
Aí você diga assim: mas você é um pastor e você se sente inútil. Às vezes eu me sinto tão inútil, com uma sensação de que dá para ser melhor, dá para se fazer melhor, dá para se dedicar mais. O Espírito Santo de Deus, Ele quer demonstrar para mim e para você que a razão de Jesus ter se manifestado ao mundo foi esta: mostrar para a gente qual é a prioridade da nossa existência. Eu que fui chamado, você que foi chamado, é promover este encontro com esta alma que se perdeu, com essa alma que, por suas escolhas, sem que ela soubesse, ela estava escolhendo a porta do sofrer. E a última lição de hoje, desse texto que eu li, é que quando a gente descobre a razão que Jesus veio ao mundo, que Ele veio para quebrar paradigmas, que Ele veio para quebrar padrões, para pregar para todo mundo, anunciar essa promoção a todos, a boa nova a todos, e que Ele veio para nós que vamos anunciar e que fazemos parte da história, desta história, que nós devemos saber o que deve ser prioritário em nossas vidas em todos os tempos. Eu vejo que quando essa promoção acontece, nós aprendemos e começamos a ver que a alma humana, ela é impactada pela boa nova do Evangelho, e o curso de vida dessa alma humana, ele é alterado, o curso se altera. O verso 38 diz assim: eu vos enviei para ceifar. Pastor, eu não sei para que Deus me escolheu. Ele te escolheu para ceifar, para colher. E às vezes, você vai colher até o que você não semeou, mas você vai colher, é o que ele diz aqui para os discípulos. Alguém trabalhou mais duramente para que você chegasse aqui. E se a gente fosse analisar a história, como história, essa frase de Jesus, como alguém trabalhou muito mais do que eu e você. Como alguém trabalhou de forma muito árdua do que todos os pastores dessa geração. Pessoas que morreram no Coliseu em Roma. Pessoas que morreram, entregaram a sua vida para que eu e você hoje pudéssemos colher alguma coisa. E alguma coisa, não entenda isso como algo que eu estou não valorizando, não, estou falando de vidas. Talvez a expressão, com certeza não foi a melhor expressão da minha parte, mas alguém plantou de uma maneira muito mais dura do que a nossa forma de plantar. Hoje, nós plantamos hoje, a nossa geração futura vai colher, mas essa geração, talvez Jesus falasse que estava pensando e vislumbrando nisto, né? Quantos que fizeram isso? Só que eu vos enviei para ceifar. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu sei o que eu preciso fazer, é ceifar, trabalhar, promover esse encontro. Isso que nós temos que fazer. E quando eu vejo Jesus dando essa ordem aos discípulos, eu fico imaginando assim, gente, de verdade. Eu imagino que a ordem que Ele dá aqui, Ele sabe o resultado. A ordem de Jesus não é à toa. Ele não morre à toa, lembra que eu falei no começo? Ele sabe qual é o resultado, Ele sabe o que vai ser o que será produzido, melhor. Quando a gente olha para que eu vos enviei a ceifar, nós descobrimos que fazer a vontade de Deus, quando nós descobrimos que fazer essa vontade de Deus, faz com que eu e você entendam uma coisa que é supra importante, é que a gente começa a entender que eu não vou só me alimentar da palavra, comer da palavra, e viver uma vida sem dar importância, olhando com indiferença aos campos que estão brancos, prontos para a ceifa, como se eles não estivessem brancos ou como se eles não existissem. As almas vão ser impactadas se eu e você realizar, ou se nós realizarmos a vontade de Deus.
As almas serão impactadas quando essas almas tiverem um encontro pleno com a liberdade de olhar para Cristo Jesus e de sentir todo o peso tirado dos seus ombros, porque alguém anunciou essa história e essa palavra a ele. Jesus anunciou a samaritana, falou do evangelho para essa mulher. Ele fez a vontade do Pai. Ele disse aos seus discípulos: a comida que eu tenho para comer vocês não conhecem, é fazer a vontade do Pai. Ele fez, promover esse encontro, essa restauração, essa aliança que se quebrou, agora ela vai ser uma aliança que ela vai ser refeita, ela vai ser renovada. Ela recebeu o evangelho no coração, ela teve o seu curso de vida mudado e alterado, e ela, talvez sem saber, ela já deu início nesse processo de fazer a vontade de Deus, de comer a comida que os discípulos não conheciam, que era fazer a vontade de Deus. Ela foi e ela pregou aos samaritanos, os homens samaritanos, e eles passaram a crer em Jesus por causa do testemunho da mulher, porque eles foram impactados, porque eles foram transformados, porque eles foram alcançados, porque eles foram libertos por aquela palavra, que é a mesma palavra que eu e você também fomos libertos um dia, e que quando nós a pregamos, as pessoas são libertas. A minha conclusão, meus amados, meus amigos, já que o título da mensagem é a razão por que Jesus veio ao mundo, então para mim, ou para eu, a razão é simples, né? Verso 34. Eu vim fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra. E agora, olhando para a minha vida, olhando para a tua vida também, para a nossa vida, eu penso ser esta mesma razão do nosso chamado para andar com Ele. Existe uma razão porque eu e você fomos impactados por esse amor. A razão é fazermos a obra do Pai. A razão é realizarmos a obra de Deus. A razão é promovermos este encontro, esse reencontro, a renovação dessa aliança dos homens com Deus, reconciliar os homens com Deus. Não foi isso que Paulo disse aos Coríntios, o ministério da reconciliação, reconciliar homens com Deus? Deus nos deu esse ministério, depois de falar que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas se passaram, tudo se fez novo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação, lá em 2 Coríntios 5, 17 em diante. É isso que Ele disse. Agora, então a razão de nós vivermos e andarmos neste mundo, ela deve ser baseada, deve ter como alicerce nós andarmos no mundo e existirmos no mundo como Ele andou. Olha o que diz 1 João, o mesmo João que escreveu o Evangelho, na sua primeira carta, 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, que não seja algo dito só da boca para fora, porque esse deve andar como ele andou, deve existir como ele existiu. É isso que João está dizendo. Ele se manifestou para promover a aliança, o reencontro, essa volta dos homens para com Deus. Ele veio aqui como alguém que tinha o desejo de cumprir aquela operação de resgate que Deus deu a ele. Ele veio cumprir a operação de resgate. E Deus espera que eu e você, a gente entenda que a razão de Jesus vir ao mundo foi resgatar tudo isto. E eu e você precisamos cumprir também esse nosso chamado de operação resgate, na minha e na tua vida. Verso 38, eu os enviei a ceifar. É isso que Ele diz. Que Deus te abençoe, que Deus mexa com você, que essa palavra mexa e balance você, como me balançou, como falou ao meu coração, Espírito Santo. Nós vamos orar agora, encerrando o nosso encontro, e eu quero fazer a oração, a confissão, né?
Nós estamos no nosso 7º dia de campanha de oração e jejum. E o texto de hoje, eu até esqueci de passar para a Camilinha, Camila, me perdoa, está em Romanos 8:11. São aqueles devocionais que o pastor Ivaldo tem nos passado para a gente orar e fazer a confissão da palavra. Está em Romanos 8:11, que diz assim: e se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, em que vós habita. Este é o texto. Eu quero orar por você, e o meu último ato de oração, eu vou ler aqui, eu vou orar aqui, essa confissão, que o pastor Ivaldo deixou para a gente, para este dia, por meio do Espírito Santo na vida dele, agindo por meio dele para nos abençoar e abençoar a todos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por mais este dia, muito obrigado por mais essa reunião, este encontro, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe e nos deu esta palavra, que o teu bom Espírito Santo venha trabalhar dentro de nós, que a gente entenda a razão pela qual, o motivo pelo qual o Senhor viveu entre nós, o motivo pelo qual o Senhor morreu na cruz, o motivo pelo qual o Senhor se deu, se entregou, viveu com tanta intensidade, que a gente saiba que era para promover o nosso encontro contigo, e que a gente, como discípulos, como pequenos cristos, nós devemos também fazer do mesmo modo, olhar não com indiferença para as pessoas, mas olhar para elas, olhando para elas com o amor de Cristo, com a intenção no nosso coração de promover este reencontro com o Deus eterno. Que o Senhor Deus nos dê forças, para que a gente enxergue o que é prioridade, que a gente deixe, que a gente abandone esse egoísmo crônico que insiste em nos habitar, e que a gente possa olhar para Ti, como alguém que nos chamou sim, com a certeza e com convicção de que nós podemos, se quisermos, se assim desejarmos, porque o Deus que eu conheço não é o Deus que chuta a porta, não é o Deus que arromba a porta, é o Deus que fala conosco, é o Deus que fala com a gente, é o Deus que nos convida, é o Deus que nos chama, não é o Deus que nos obriga a nada, mas que a gente possa olhar sim para dentro do nosso coração e entender o que deve ser feito, o que é prioridade. É a minha oração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero orar, Jesus, junto com a igreja, a confissão do dia de hoje, do nosso 7º dia da nossa campanha. E a confissão de hoje diz assim: que o mesmo Espírito que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito, Ele mora em mim, esse mesmo Espírito, Ele vive dentro de mim, esse Jesus, esse Espírito que vivificou o meu corpo mortal, é Ele que cura toda a enfermidade da minha vida, do meu físico, da minha alma. Portanto, Senhor, eu quero declarar neste dia que eu sou a habitação do Deus vivo, eu sou a habitação de Deus, a vida de Deus habita em mim, por meio do Espírito Santo, e eu só tenho que te agradecer por isso, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, amém, amém, e que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, a doce comunhão do Espírito Santo, esteja em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém.